Fim de jogo, 3 para o São Paulo, 1 para o Corinthians, um resultado que não reflete em nada o que foi essa partida, tanto para o lado do São Paulo quanto para o lado do Corinthians. Bom, rapaziada, um majestoso que já tava criando clima tenso antes mesmo da bola rolar no treino aberto. Para quem não tá ligado, o Corinthians fez o treino aberto na Neoquímica Arena um dia antes do jogo, e já naquele treino aberto ali a torcida do Corinthians gritava para que o Fagner quebrasse o Luciano. O estádio inteiro entoou um cântico ali, alguns, obviamente, em tom de brincadeira, outros já em tom mais agressivo, pedindo, brincando para que o Fagner quebrasse o Luciano. Como todo mundo sabe, o Luciano já jogou no Corinthians, e desde que ele foi para o São Paulo, criou-se essa rixa aí. O Luciano não gosta muito do Corinthians, a torcida corintiana não gosta muito do Luciano, e aí já tem o clima tenso, que é todo jogo entre Corinthians e São Paulo, todo majestoso, rivalidade à flor da pele. Aí ganhou mais esse ingrediente ainda por conta do Luciano, camisa 10 no São Paulo, Fagner, ídolo do Corinthians. E aí criou-se essa rivalidade, esse toque, esse tempero a mais pro majestoso de hoje. E aí, rapaziada, por ironia do destino ou não, os caras realmente entraram para quebrar. O Fagner, no primeiro lance, toma um cartão amarelo extremamente bobo por uma falta no Lucas Moura. Questionável essa falta, diria eu até, inclusive. Mas fato é que foi falta. O juiz deu falta, cartão amarelo, Fagner amarelado pro restante da partida. E aí, antes mesmo do primeiro tempo acabar, um pênalti extremamente, cara, juvenil a palavra, talvez. Cara, um pênalti bobo. Um pênalti extremamente bobo. E aí tem uma galera questionando se realmente foi pênalti. Pra mim, cara, não tem como defender o indefensável. Pra mim é pênalti. O Fagner pisa no tornozelo do Caleri. E aí, segundo cartão amarelo, expulso. Isso não tira o fato de que, até aquele momento, a arbitragem já estava péssima. A arbitragem estava vergonhosa. A torcida do Corinthians está pé da vida com os árbitros dos últimos jogos do Corinthians. E esse jogo, o árbitro desse jogo nesse majestoso contra o São Paulo, não foi diferente. Dessa vez o Lucas Moura fez o gol de pênalti, então o Corinthians vai para o intervalo, perdendo de 1-0 com um gol de pênalti, com um jogador a menos. Corinthians volta do intervalo com o Ramon Dias mexendo no time, e aí a justiça tem que ser feita. Créditos totais para Ramon Dias, que mexeu muito bem no time. Cara, o Corinthians voltou jogando melhor que o São Paulo com um jogador a menos. Parecia que o Corinthians não tinha um jogador a menos. O São Paulo não conseguia mais criar, mesmo com um jogador a mais. E aí vem então o fatídico lance do André Ramalho, que pelo que eu vi, pelo que a gente pode perceber observando o lance, parece que o juiz paralisa o jogo por conta de uma falta, algo assim do tipo. E aí o Luciano tenta provocar dando um chapeuzinho com a bola parada. Cara, toda vez em clássico rola esse tipo de provocação, sabe? O Neymar já fez no Corinthians, no Chicão, um tempo atrás, foi o mais famoso na época. Enfim, vira e mexe tem essas provocaçõezinhas aí, coisa boba. E aí o André Ramalho aparentemente não gostou e chegou aqui com, como disse o narrador, bracinho de xícara, tá ligado? Na cara do Luciano. O árbitro vai pro vídeo, o VAR chama, né? O árbitro de campo, ele vai pro VAR e expulsa o André Ramalho. E aí, por que toda essa indignação da torcida corintiana? Porque também, sinceramente, rapaziada, o André Ramalho pegou realmente o Luciano e aí não tem o que discutir, mas a discussão está no fato de que, antes desse lance, houveram no mínimo 3 outras oportunidades de lances extremamente parecidos em prol do Corinthians, que o VAR simplesmente se fez de inexistente, o árbitro de campo se fez de cego e ninguém falou nada. No mínimo, 3 lances para o Corinthians que o árbitro simplesmente ignorou. O árbitro de campo e o VAR. E aí, quando tem o primeiro lance a favor do São Paulo, o VAR é chamado, falta assinalada e cartão vermelho pro André Ramalho. O Lucas Moura, desde que voltou, desde o seu retorno para o São Paulo, está invicto em jogos contra o Corinthians. Ao todo foram 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate, 3 gols de Lucas Moura. Sempre que está jogando com o Corinthians, ele está deixando dele, perdeu o pênalti no meio da semana e hoje converteu a sua cobrança. E aí, cara, voltando a falar um pouquinho de Corinthians, é bizarro, mano, porque, tipo assim, o Corinthians, quando tava com um jogador a menos, o time, em momento nenhum, se recuou. Em momento nenhum, recuou. O time, muito pelo contrário, com as alterações do Ramon Dias, o time foi cada vez mais pra frente. O time atacava, o time criava. O gol do Yuri Alberto, depois, no final do jogo, praticamente,
demonstra muito o que foi a raça e a determinação dos jogadores na partida de hoje. Com um jogador a menos dava. Com 2 jogadores a menos, aí fica realmente muito difícil, rapaziada. Muito difícil mesmo, tá? Mas mesmo assim, os jogadores lutaram até o fim. Até o fim, os jogadores do Corinthians tentaram a vitória. No último lance, no último gol do São Paulo, realmente largaram, né? O Memphis Depay no meio campo ali simplesmente soltou a bola, tacou o Dani, saíram 3 contra 1, no ataque do São Paulo e fizeram o último gol, o terceiro gol do São Paulo. Mas durante a partida inteira o time não se entregou. E isso mostra como tá a fase do Corinthians atualmente. É impressionante. O time joga bem, perde, o time joga mal, perde, o time joga mais ou menos, perde. Mas fato é que nunca tá faltando raça, nunca tá faltando entrega. Então, rapaziada, dá pra cravar que o Corinthians ainda não perdeu a guerra. Perdeu mais uma batalha em meio a tantas outras que perdeu nesse Campeonato Brasileiro, mas ainda segue vivo na guerra. Dá pro Corinthians buscar, dá pra esse elenco buscar. Esse elenco ainda deixa um tom de ainda dá, sabe? De tipo assim, não vamos abaixar a cabeça, a gente consegue. Porque realmente, eu vendo os jogos do Corinthians, dá pra dizer, dá pra confiar nesses caras que estão hoje no Corinthians. Os caras estão jogando bem, o Ramon Dias está fazendo um bom trabalho, o Corinthians reforçou o seu elenco. O Corinthians não tem time pra cair, gente. O Corinthians não tem futebol pra cair. Tinha no começo do ano. Trocou de treinador, não tem mais futebol pra cair. O Corinthians não pode cair. Tem infinitos outros times no Campeonato Brasileiro jogando futebol muito pior do que o Corinthians. E não estão nem perto da situação que o Corinthians está na tabela. Uma completa injustiça, mas faz parte do futebol. O futebol é exatamente isso. E é por isso que o futebol é apaixonante, tanto na parte de cima, quem tá brigando para ser campeão, quanto na parte de baixo. É por isso que o Campeonato Brasileiro é um dos mais disputados do mundo. Complicado. A situação do Corinthians é realmente complicada, mas deixa no fundo aqui, ó, uma esperança pro torcedor corintiano que esse time pode e deve ir além. Esse time do Corinthians não deve cair. Esse time do Corinthians não merece cair. A torcida do Corinthians não merece cair. E eu digo isso não é porque o Corinthians é grande, a camisa do Corinthians não merece cair. Não, eu digo isso porque o time em campo mostra que não merecem cair. O futebol do Corinthians hoje é um futebol muito bem jogado. Mudou quase que da água pro vinho, se comparado com o início do ano, se comparado com o Corinthians de Mano Menezes, com o Corinthians de Antônio Oliveira. Os jogadores hoje mudaram completamente, então mudaram aqui também. Então é muito complicado, cara. É realmente muito complicado. E é complicado o Campeonato Brasileiro na questão do tipo assim, quanto mais embaixo você tá, mais você é puxado para baixo. O Campeonato Brasileiro tem dessas. Mas o jogo de hoje, torcedor corintiano mostrou que o Corinthians pode mais, que o Corinthians deve mais e deve ir em busca de coisas maiores nesse campeonato. Ainda dá tempo. Tem pouco tempo, mas ainda dá tempo. E o Corinthians vai em busca desses pontos que restam. O Corinthians não pode cair. O Corinthians tem futebol para não cair. E o Corinthians, na minha opinião, não vai cair. Pra você que não me conhece, eu sou o Belino, eu Perfeito Futebol, todo dia, hein, rapaziada? Aqui no canal do YouTube ou nas minhas outras redes sociais. Então, o link das outras redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Se você ficou até agora, se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto e até a próxima.